Olá para você que acompanha a nossa programação. Seguimos na cobertura da edição de número 61 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Comigo neste momento está o cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Dom Leonardo, um dos assuntos principais discutidos na Assembleia são as análises de conjuntura, uma análise também que envolve a questão política, econômica e social e a realidade da Amazônia, principalmente no que se diz respeito à realidade social e também econômica, assim como a questão do garimpo, deve ser discutida nesta Assembleia? A análise de conjuntura é feita por um grupo que apresenta e depois os bispos vão acrescentando, vão refletindo, vão aprofundando, como também haverá análise da conjuntura eclesial. Esse é o processo, um grupo apresenta e nós vamos acrescentando, os bispos vão fazendo comentários, aprofundando, discutindo, e certamente uma das questões que vai aparecer também é a questão política que nós estamos vivendo, a questão ecológica, a questão indígena deve aparecer também, e a questão da violência, que hoje está muito crescente no Brasil. É sempre um momento muito bom de aprofundamento, de troca de ideias, e depois abrir perspectivas, ainda mais que nós estamos preparando as novas diretrizes para a ação evangelizadora. E isso pode nos ajudar a abrir o horizonte e assim estarmos mais atentos para o momento da elaboração e aprofundamento das diretrizes para a ação evangelizadora. Cardeal, o senhor também como presidente do CIMI, recentemente, no dia de ontem mesmo, o Papa recebeu um líder indígena Yanomami para falar sobre a questão do garimpo. A igreja olha com muita preocupação também essa questão do garimpo, não só nas terras Yanomamis, mas também em outras regiões envolvendo a população indígena. E não só a população indígena, os nossos rios, um bom número de rios estão contaminados com mercúrio. Isso significa que nós estamos sendo atingidos. Se nós comemos peixes de rio que está contaminado pelo mercúrio, nós também somos atingidos pelo mercúrio. Mas o grave do mercúrio é que o organismo nosso não consegue eliminar. Então vai acumulando e isso vai afetando o organismo de tal forma que em um determinado momento o organismo não consegue mais funcionar, digamos assim, e com isso se vem a morte. Imagine em regiões indígenas, onde o garimpo é muito elevado, muito presente, as mães, ao amamentarem, no amamentamento já estão também dando mercúrio. Veja a gravidade, é uma questão muito grave. Mas as pessoas não se preocupam com isso, se preocupam com ouro, isto é, se preocupam com dinheiro. Não estão aí preocupados com a ecologia, não estão preocupados com o ser humano, não estão preocupados com o outro, estão preocupados consigo mesmo, se lucram. O garimpo só tem a ver com uma questão de lucro de dinheiro. É necessário que há também políticas públicas para melhorar essa questão, não só do garimpo, mas também social, dentro da igreja na Amazônia, como o governo está atuando e precisa atuar ainda mais para que essa questão ela seja mudada. Veja, nós temos hoje o Ministério dos Povos Indígenas, nós temos uma atenção do governo federal em relação a essas questões do garimpo dos povos indígenas. Existe uma atenção, sim. Só que é uma questão tão grave, tão enraizada, que vai exigir anos, vai exigir muito tempo. E depois precisa contar também com os governos estaduais, precisa contar com os governos municipais. E isso não é tão simples, quando às vezes o governo estadual, quando às vezes o governo municipal também está meio envolvido nessas questões. Para a gente finalizar, a gente sabe que a região amazônica também tem muito forte ação missionária, muitos missionários, principalmente agentes que vêm para a Amazônia, mas missionários também aqui do Brasil que estão, né, na região amazônica, como a igreja também tem esse olhar para os missionários que estão naquela região, atuando junto aos povos indígenas, aos povos amazônicos. As nossas igrejas particulares da Igreja Católica que estão na Amazônia são muito gratas pela presença dos missionários e missionárias. Hoje também temos a presença de missionários leigos, pessoas que se dispõem a passar um tempo nas nossas dioceses. Hoje, cada vez mais, a presença dos missionários e missionárias são do próprio Brasil, já não mais tanto do estrangeiro. No passado,
bem dizer, todos os bispos da região amazônica eram estrangeiros. Hoje já não. Hoje são já bispos de lá mesmo, são bispos amazônidas. Mas nós somos muito gratos e existe uma preocupação cada vez maior, junto com os missionários, de irmos suscitando vocações locais para podermos melhor servir a igreja, porque compreende a cultura, compreende a religiosidade, compreende as expressões de fé e as suas devoções. Isso nos ajuda muito na evangelização e nossa presença como igreja. Dom Leonardo, muito obrigada. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o povo da Amazônia e também para a igreja no Brasil, o senhor como cardeal, que tantas vezes levou as nossas demandas ao Santo Padre, o Papa Francisco, que o senhor deixe uma mensagem de inspiração também aos nossos fiéis. Nós celebraremos no próximo ano o Ano da Esperança. Então vamos de esperança em esperança. Nós temos muitas dificuldades, mas o Evangelho suscita em nós um grande desejo, o desejo da esperança, o desejo da transformação. Estamos vindo da Páscoa, Jesus que ressuscitou venceu a morte. Nós sejamos esses homens, essas mulheres que acreditam no ressuscitado e vivem sempre da esperança, de esperança em esperança. Nós conversamos com o cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Voltamos com você no estúdio.